bem-vindo todos e todas. A gente vai mostrar para vocês como criar documentos, né? Aqui no Sem Papel. Esse primeiro vídeo é um vídeo básico, então a gente vai mostrar algumas funções que o sistema tem. Então, né, como que a gente cria um documento, como que a gente sobe um documento dentro de um processo, para que vocês tenham ideia de como fazer isso, para que a gente possa avançar num outro vídeo, tá bom? Então, inicialmente, essa é a nossa tela do Sem Papel, né? É por aqui que a gente vai trabalhar. Então, essa é a nossa mesa virtual, né? Essa mesa virtual, ela tá aqui marcada como usuário, então é a minha mesa virtual, tá? Não é a mesa virtual do meu setor. Para ver a mesa do meu setor, eu vou em unidade. Então, essa aqui é a mesa do setor, tá bom? Então, essa aqui em usuário, a gente, inicialmente, a gente tem essas abas, né? Então, você tem a de alertas, então, são documentos que vão chegar com algum tipo de notificação que você tem que resolver. A caixa de entrada, então, são os documentos que você vai recebendo, e aqui os que estão aguardando andamento, tudo bem? Então, vamos lá, vamos criar o nosso primeiro documento. A gente vai criar aqui nesse botão, que é o Criar Novo. Quando eu clico no Criar Novo, ele vai abrir uma tela que ela vem como padrão, tá? E a gente vai ter que fazer algumas modificações, tá bom? Então, essa tela aqui que está carregando, vocês podem perceber que ela começa como memorando, né? E a gente quase nunca faz um memorando, então a gente precisa criar aqui, colocar qual é o tipo de documento que a gente está criando. Nesse caso, vamos criar um ofício de solicitação de poda de árvore, tá bom? Então, vou clicar aqui, então eu tenho já a opção de ofício aqui, ok? Cliquei, quando eu clico, ele já vai fazer algumas mudanças no layout da página, tá bom? Cada tipo de documento apresenta um layout diferente, então ele vai mudando conforme a gente vai trocando, tá bom? Então, responsável pela assinatura, aqui está a minha credencial, né, do Sem Papel, meu RA, e aí eu tenho meu nome, e esse documento eu vou criar eu mesmo, tá? Porque eu não combinei com as outras pessoas, mas vamos supor que é o seguinte: eu sou GOI, e aí eu não assino um ofício. Quem assina o ofício é o diretor da minha escola. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e substituo para o nome do meu diretor. Vamos supor que a minha colega Tati é a diretora da escola. Eu venho aqui e seleciono. Então, pronto. Eu estou criando o documento, mas quem vai assinar o documento vai ser outra pessoa, tá? Então, eu vou colocar aqui, só para ficar mais fácil, eu vou colocar o meu nome mesmo. Então, Fernando, pesquisar, vai aparecer todos os perfis. E aí eu vou escolher o perfil que eu quero que assine. Eu tenho vários perfis, porque como eu sou administrador, então eu tenho bastante. Mas para poder acessar outros setores e tudo mais. Mas vocês vão ter um só, o nome de vocês. A não ser que tenha um homônimo, mas vocês vão conseguir diferenciar, tá? Aí, essa opção aqui do substituto é quando a pessoa que vai assinar está substituindo outra pessoa. Então eu clico aqui no substituto, e aí eu posso colocar quem que ela está substituindo. E lá no documento, na assinatura, vai aparecer, né, em substituição, tá bom? Aqui eu não vou marcar. Se meus textos padrões, a gente pode falar isso mais pra frente, né? Mas a gente não vai mexer nele agora. E no interessado, eu vou colocar da onde o documento está saindo. Quem que tem interesse nesse ofício? Eu estou fazendo um ofício de poda de árvore. Quem tem interesse nessa poda de árvore? É a minha escola, né? Então eu vou colocar aqui, vou chamar a minha escola de fulano de tal. Então o interessado nessa poda de árvore é a escola fulano de tal. Se fosse um ofício de vida funcional de algum professor, eu colocaria aqui o nome da escola, daí tracinho, o
nome do professor e o RG dele, tá? Porque daí facilita para as equipes que forem pegar isso depois. Então a gente coloca isso como padrão para todo mundo, criando o documento do mesmo jeito. Quando ele chegar aqui na diretoria, a gente vai ficar mais fácil de entender documento de quem, documento da onde está vindo, tá? Nesse caso, uma poda de árvore, então não tem por que colocar o nome e RG da pessoa. Então, o assunto, qual que vai ser? Poda de árvore, né? E aí, o assunto que vocês estiverem normalmente criando aí o documento de vocês. O número de referência é caso essa poda de árvore já estivesse com o processo aberto. Por exemplo, ela pode ter um processo aberto no sem papel, então eu venho e coloco o número desse processo aqui no sem papel. Mas não necessariamente eu vou ficar abrindo um monte de documento, né? Por algum motivo aquele processo está encerrado, e aí eu vou reabrir esse processo de novo, né? Vou fazer outro processo, na verdade, e aí eu posso fazer esse vínculo. Eu podia colocar aqui o número do sistema antigo que usava, né? Então a gente pode fazer esse número de referência. Nesse caso não tem nenhum número de referência. Então, o que eu vou fazer? Já vou para o meu texto, né? E daí você faz um texto padrão lá que você já usa normalmente. Vou colocar aqui. Não tem um texto padrão para poda de árvore, né? Não faço poda de árvore, então não sei qual é um texto padrão de ofício de poda de árvore. Então vou colocar aqui um exemplo. Solicito a poda de árvore. Ótimo, escrevi o meu texto. Quero saber se isso aqui vai ficar do jeito que eu quero, né? Preencher essas coisas todas, quero ver se vai ficar do jeito que eu quero. Eu tenho essa opção aqui, ó, visualizar documento, né? Antes de encerrar o documento. Vejo, né? Ó, tá aqui, né? Interessado, beleza, o assunto, poda de árvore, o texto, e tá tudo certo com quem tá assinando. É isso mesmo. Vou fechar e vou terminar aqui. Ok. Pronto. Já tenho o meu documento. Aqui vocês estão vendo que ele está como temporário, né? Então ele ainda não é um documento oficial, ele ainda é um documento que eu posso mexer em algumas coisas. Eu posso mexer em quê? Eu posso mexer no texto, né? Eu posso corrigir ele se ele estiver errado. Onde eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui no editar. Clicando no editar, eu tenho essa opção de voltar para o documento e corrigir, mexer no que tem que mexer. Como eu já sei que ele está todo certo, eu não vou fazer mais isso. Mas antes de eu finalizar, eu quero colocar um consignatário. Então, além de mim, né? Então, se for assim, um documento que precise ter 2 assinaturas, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o consignatário agora, antes de finalizar o documento. Então eu não vou finalizar o documento agora e vou inserir o consignatário. Então eu clico aqui, cliquei, abri o consignatário, eu escolho quem que vai ser o consignatário, coloco igual como se fosse lá na assinatura, tá? Então, beleza, criei, não vou colocar ninguém aqui, ó, deu erro, então eu vou voltar, pronto, voltei, tá tudo certo, né? Mas entenderam? Aqui é onde eu vou colocar o consignatário. Todos os documentos precisam ter consignatário? Não. Não tem necessidade de ter consignatário em todos os documentos, né? Por exemplo, neste ofício da poda de árvore, quem precisa assinar é o diretor da escola. Não precisa colocar a dirigente como consignatário, né? Ela vai receber esse documento e aí ela vai tomar as medidas cabíveis, né? Então, não precisa colocar a pessoa do NON como consignatária no ofício da poda de árvore. Mesma coisa. Ele vai receber o documento e vai ver quais são as medidas cabíveis. Então, ele vai inserir um parecer, vai inserir alguma coisa ali, né? Ótimo. Consignatário, a gente já viu. Eu posso ainda, quando ele está temporário, excluir esse documento. Eu errei, não era isso que eu queria fazer. Então eu venho aqui e excluo, tá? Então, além de editar, eu posso excluir, certo? Então, eu já sei que está tudo certo, eu vou finalizar o documento. Eu posso vir aqui e clicar em finalizar. Ele vai me abrir algumas outras opções, tá? Mas ele está tudo certo, eu já vou assinar. Então,
Quando eu finalizo, tá vermelho aqui. Então, se eu tivesse finalizado e tivesse com o signatário, os dois estariam em vermelho. Estão vendo? Mas só tem um caso aqui, só tem uma assinatura, então só tem a minha assinatura em vermelho. Então eu vou assinar. Então, para dar continuidade nesse documento, precisamos assinar. Então vamos assinar. Beleza, ele está aqui como minuta, né? Ele está tudo certinho. Eu preciso da assinatura, então eu vou aqui, formas de assinatura, senha, né? Vou assinar com a senha. Assinei, matrícula e senha, ok. Assinou. Aqui o documento está finalizado, tá bom? Agora eu preciso juntar algumas fotos aqui. Preciso incluir fotos nesse ofício. Só para garantir que esse documento tá certinho, né? Eu quero incluir a foto, quero incluir a autorização da prefeitura. Eu consigo fazer isso? Olha, não aparece a opção aqui no ofício. Né, deveria aparecer a opção aqui. Por que que não aparece? Porque nem todo documento consegue levar outro documento junto. Um ofício, ele é um documento que ele tem a função dele em si, né? Mas ele não consegue juntar outros documentos porque ele não serve como um processo, né? Então, nesse caso, para dar continuidade aqui nessa questão da poda da árvore, eu vou precisar criar uma capinha para colocar o ofício e colocar os outros documentos que eu tenho que carregar junto, tá bom? Então, eu vou voltar lá para minha mesa virtual. Então, lá na minha mesa virtual, eu vou ver que o documento que eu criei, né, 2 minutos atrás, a minha poda de árvore, né, que é da escola fulano de tal, tá aguardando andamento. E aí eu vejo aqui que ela tá parada na mesa do Fernando no núcleo pedagógico, tá bom? Então, se eu tivesse criado tudo, não tivesse finalizado e não tivesse assinado, ele também estaria aqui na minha mesa virtual. Ele não some, ele salva. Mas eu não consigo dar continuidade. Depois eu tenho que abrir ele, finalizar e assinar, tá bom? Então, eu tenho que fazer tudo isso, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente precisa criar uma capa para esse documento. Então, vou aqui, criar novo. Né, vamos aguardar, porque ele está carregando. E aí, quando ele carregar, a gente começa a criar essa capinha. Então, vamos pensar aqui. Eu disse, né, ele vem no padrão, então não é um ofício que eu quero criar. Já sei que o ofício não consegue carregar os outros documentos. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar aqui um modelo que me atenda, né, nesse requisito. Vou colocar processo de poda de árvore. Não tem, né? Já vejo que não tem, então eu não posso criar uma capa de processo de poda de árvore. O que eu vou criar? Vou criar então padrão neutro que caiba, né? Que funcione como uma capa, mas que não necessariamente tá com o nome correto. Eu não vou criar esse que é o expediente, né? Vou colocar aqui, ó, expediente de atendimento. Então tem alguns expedientes aqui, e esse expediente de atendimento de requisições, ordens judiciais ou administrativas é um que atende porque ele é bem amplo, né, nessa questão dos assuntos que ele pode abranger. Eu não vou criar tudo como expediente, né? Tem coisas que eu consigo encontrar aqui como capa de um processo que atendam às minhas necessidades, né? Então, processo de aposentadoria, essas coisas tem aqui, mas alguns não vão ter. Os que não tiverem, aí eu vou criar como expediente, tá bom? Então, a mesma coisa, né? Então, expediente, quem vai assinar? Na verdade, o expediente é uma capa, né? Ele não é um documento que a gente precisa se preocupar com a assinatura. Então, quem está criando pode assinar, né? Não precisa dar para o diretor para assinar. Mas, se vocês entenderem, né, na organização aí da escola de vocês, que o diretor vai assinar todos os documentos, você coloca o nome do diretor aqui, o interessado, aquela a mesma explicação anterior, né? Vou colocar o nome da minha escola,
O meu assunto, eu vou colocar o assunto do que eu estou tratando, né? Nesse caso é a poda de árvore. E o número de referência eu ainda não tenho, né? Porque não tem, não está vindo de nenhum documento que já exista, tá bom? Então eu vou visualizar aqui, ó, nem vou abrir ele tudo, mas atendeu o meu requerimento, então é isso. Eu vou para o OK. Então o documento está aqui, a capa está criada, certo? O que eu preciso fazer agora? Finalizar. Vou finalizar. Vai marcar aqui embaixo que está em vermelho, ou seja, não está assinado. Vou voltar aqui e vou assinar. Ótimo. Processo de assinatura, OK. Gravando. Fechou. Minha capa está pronta. Então, vamos lá. Vamos para a nossa mesa virtual. Então, agora eu tenho o meu ofício que eu criei 6 minutos atrás. E agora eu criei a minha capinha de expediente aqui. E eu preciso colocar o meu ofício dentro disso aqui, né? Tá vendo que aqui eles estão separados. Então eu preciso passar esse documento para dentro disso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou anotar o número do documento que eu quero que seja o principal. Meu documento principal é o expediente. E aí eu vou abrir o meu ofício. Abrir o meu ofício. Aqui vai ter essa opção que é juntar. Então eu vou no juntar. Clico. Eu estou juntando o ofício no que eu quero como principal, que é o expediente. Então eu fui no ofício. Ele está aqui. Eu vou colocar o número que eu gravei lá, que eu copiei, que é do expediente. E vou dar OK. Poda de árvore. É isso. Agora eu vejo aqui os documentos relacionados, tá vendo? Eu estou no ofício, então eu estou no vermelhinho e o ofício está linkado com o expediente, está juntado no expediente. Como que eu sei que ele está juntado? Porque eu tenho essa seta e a linha está tracejada. Quando eu tenho a seta e a linha tracejada, significa que esse documento está dentro desse, tá? Então, eu já consegui o que eu queria. Ótimo. Vamos voltar para o expediente. Beleza, o expediente está aqui. Como que eu garanto que os dois estão juntos? Eu posso vir aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo ele me diz todas as... o histórico, né, do que está juntado aqui. Então, eu tenho aqui juntado o ofício e a descrição do que é uma poda de árvore da escola fulano de tal. Ótimo. Eu tenho a opção aqui desses arquivos auxiliares, né? Vocês vão ver que todos apresentam arquivos auxiliares. Por que eu não usei o arquivos auxiliares? Os arquivos auxiliares, quando eu incluo um documento aqui, ele não faz parte do documento, né? Se eu for lá no ver documento completo, então aqui eu tenho o ver documento completo, vou clicar aqui no PDF que vai ficar mais fácil de olhar o documento todinho. Se eu tivesse documento ali no arquivos auxiliares, eles não iam estar aqui, né? Então eles não me ajudam, eles não servem para mim. Para juntar documento, eu tenho que juntar de outra forma, tá? Que vai ser por esse aqui, ó, incluir documento, tá bom? Ou é daquele jeito que eu mostrei agora, que é juntando, né? Eu crio ele separado e depois eu junto ele no outro, ou incluir documento. Incluir documento é muito mais fácil, né? Então, por exemplo, nisso que a gente está fazendo aqui da poda de árvore, seria interessante ter criado primeiro o expediente e aí no expediente eu criava o ofício, né? Não que eu fiz errado. Eu fiz primeiro o ofício, depois eu criei o expediente e aí eu tive que fazer uma terceira ação, que era o de juntar. Então, sempre pensem que vocês precisam começar pela capa desse documento, a não ser que o documento vai tramitar sozinho, né? No caso, um ofício que vai sozinho. Mas eu acho muito difícil ter um ofício que vai tramitar só ele, né? Depois, com o tempo, a gente vai precisar colocar outras coisas nele. Então, e daí se não for o caso, tudo bem, criar o documento sozinho, ele vai sozinho. Então aqui no caso,
da nossa poda de árvore, a gente vai incluir mais documentos, né? Porque só o ofício não me garante que eu vou conseguir o que eu quero, ou talvez o setor vai me pedir mais coisa. Como eu já sei que vai me pedir mais coisa, sei que para a poda de árvore precisa de mais documentos, eu vou juntar os documentos que estão faltando, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui uma autorização da prefeitura que eu tenho para a poda da árvore. Então eu já fiz o ofício de solicitação, e aí agora eu vou juntar uma autorização que eu tenho da prefeitura garantindo que eu posso fazer essa poda de árvore. Então vou incluir o documento aqui. Cliquei no incluir documento. Aí ele está vindo aqui como despacho. É despacho que eu quero? Não, não é despacho que eu quero. Eu tenho uma opção aqui que chama documento capturado. Daí, ó, documento capturado interno e documento pessoal capturado. Nesse caso da minha autorização da prefeitura, é um documento que eu quero assinar também, né? Eu não quero só colocar ele aqui, eu quero fazer uma assinatura digital dele, né? Eu vou colocar o documento capturado interno. Documento capturado interno, quem vai ser o responsável pela assinatura? Sou eu que vou assinar esse documento, então eu tenho que escolher aqui o documento. Lembrando que no Sem Papel, o documento precisa ser PDF e até 10 megas. Então eu não posso ter um documento que seja outra extensão, né? Doc, Excel, não dá para ser essas extensões, tem que ser uma extensão PDF e ele não pode ser maior que 10 megas, né? Então eu vou escolher aqui o meu documento. Aí eu tenho aqui, ó, autorização prefeitura poda de árvore, selecionei. É isso, é esse documento. Qual que é o assunto? O assunto desse documento que eu estou subindo, tá bom? Autorização prefeitura poda de árvore. Ótimo. Tipo de documento. Eu vou selecionar aqui o tipo de documento. Aqui tem autorização. Mas vamos supor que não tivesse autorização aqui. O que eu vou fazer? Vou descer, vou em outros. Aí eu vou em... Aqui vai aparecer descrição. E aí eu vou escrever o que é. Aqui no caso é uma autorização. Existia autorização aqui, mas eu vou fingir que não existia. E aí a gente escreve autorização e dá o OK. Pronto. Ó. É uma minuta ainda, não está fechado. Mas lembrando, isso aqui é um PDF, tá? Eu não tenho a opção de editar o que está escrito nele, tá? Eu vou editar só se é esse documento ou não. Então, na hora que eu clicar aqui no editar, ó, lembra que ele está temporário, então eu ainda posso mexer nele. Posso editar, posso excluir. Depois de assinado, eu não posso excluir, tá? Eu posso retirar ele do processo, mas eu não vou poder excluir ele. Então, o que eu vou fazer aqui? O editar, não adianta, eu não quero editar, tá tudo certo, é esse documento mesmo que eu quero. Ó, ele tá aqui, ó, tá vinculado no expediente, é isso mesmo. Quero incluir consignatário? Não quero incluir. Se eu quisesse incluir, tava aqui, era só clicar. Como ele é uma imagem, tá? Ele é uma imagem, eu preciso autenticar ele. Então eu preciso dizer que essa imagem está autenticada, que ela está conforme o original, né? Então essa é uma cópia, então eu preciso garantir que a cópia está ela é igual à original, então eu vou autenticar. Então eu venho aqui, é igual uma assinatura, né? Só que ela tem outra função. Então autentiquei. Pronto. Então, ó, autenticado com senha por Fernando Cruz Lopes, diretor 1, tá? No dia tal. É isso, autentiquei. Agora eu preciso assinar, tá? Então, ó, ele já está autenticado, ele já virou um documento real. Mas agora eu preciso assinar. Então, assinei, mesma coisa. Pronto, assinei. Então o documento está, ó, lembra que eu falei? Seta tracejada, ele já está aqui dentro. Então já tenho dentro do meu expediente o documento que é a autorização da prefeitura. Certo? Só que assim, eu vou deixar um aviso, quero deixar um aviso
não quero deixar um documento aqui explicando uma coisa, mas quero deixar como se fosse um post-it, né? Então a gente colocava lá um post-it na capa falando assim, ó, depois devolver para mim, ou sei lá, depois encaminhar para tal lugar, né? O que você quiser escrever, você tem essa opção aqui, ó, anotar. Então eu clico aqui no anotar e vou escrever, ó, por favor, encaminhe para supervisão. Bom. Então, o que eu estou dizendo aqui, né? Eu deixei um aviso, ó. Tem um avisinho aqui, ó. Criei agora. Anotação, por favor, encaminhe para a supervisão. Só eu posso excluir isso, tá? Mas onde que vai aparecer isso? Vou lá no meu documento principal. Ele não vai aparecer no meu documento, entendeu? Ele está aparecendo dentro da minha imagem. Aqui, ó. Anotações. Encaminhe para a supervisão. Tá? Então, se eu quiser um aviso para esse encaminhar, para que a pessoa veja que tem esse aviso aqui, é melhor eu colocar essa anotação aqui, ó, na capa. Então, vocês estão entendendo? A gente está indo por camadas desse documento. Então, é como se aquela anotação estivesse só naquela página. Tá bom? Então, vamos lá. Encaminhe para supervisão. Então, o que eu estou dizendo? Para a pessoa, eu vou encaminhar para uma pessoa, estou encaminhando para o NON, né? E daí depois eu quero que o NON encaminhe para a supervisão. Não quero que ele devolva para mim. Tá? Mas aqui está faltando ainda um documento. Eu sei que falta um documento, mas não é um documento que eu precise assinar. Então é um documento mais simples, é um documento que eu só quero pôr junto. Não tem a importância dos outros dois documentos que eu tinha, tinha a minha assinatura. O que eu vou fazer? Ó, aqui está marcado como capturado interno. Eu vou trocar para o documento capturado, que é essa opção aqui. Ó, documento capturado, que é só uma foto da árvore. Pus aqui a foto da árvore, fotografia da árvore. Ótimo. Tipo de documento. Tem a opção foto aqui? Olha, não estou vendo a opção foto aqui. O que eu vou fazer? Outros, fotografia. É uma só, não são várias. Então, conferência. Como que eu estou conferindo se essa foto é uma cópia autenticada administrativamente? Não, não é. É uma cópia autenticada por cartório? Não, é uma foto, é só uma foto. É uma cópia simples? Sim, é uma cópia simples. É um documento original? Podia ser, né? Uma foto digital. Eu estou colocando a foto digital aqui, né? Então, mas eu vou colocar como documento simples. E aí, lembrando, a minha fotografia está em PDF, então eu coloquei a minha fotografia no Word e salvei aquele Word como PDF, tá bom? Então, ok, aqui a foto da minha árvore, ótimo. O que eu preciso fazer? Como ele é um documento capturado só, ele não é o documento capturado interno, ele é mais simples. Ele só tem a autenticação, tá vendo? Então eu só vou autenticar. Autentiquei. Ok, pronto. Não é um documento que tem assinatura. Então entende que a diferença do capturado para o capturado interno? A gente vai ter duas opções, e até o nome é diferente. Ó. Esse aqui chama CAP, aquele outro chamava DCI, que é o documento capturado interno. Então no documento capturado interno eu assino, no documento capturado eu só autentico, tá bom? E aí, vou escrever aqui uma anotação. Não sei se vai ajudar, mas anexei a fotografia da árvore. Pronto. Vou voltar lá para o meu expediente. Meu documento está completo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o documento ofício que eu
criei lá foi o primeiro, né? A gente vai ler sempre de baixo para cima, tá? Ó, tá vendo? Do tempo aqui, ó, é do mais antigo para o mais novo. Então, eu tenho o ofício, aí eu tenho o documento capturado, e eu coloquei uma anotação que eu acho que não tem necessidade mais dela, vou excluir, ó, excluir, pronto, não tem mais anotação, e tem o meu juntado aqui, que é o outro capturado, né, que é a fotografia da minha árvore, ó, descrição, fotografia da árvore. Então, por aqui eu consigo ver o que eu tenho aqui dentro, tá bom? Beleza, é isso. Vou voltar para a minha mesa virtual. Vou lá, vou fazer um telefonema e vou ver se era isso mesmo, confirmei. Não precisa da fotografia. Na verdade, não precisa da minha autorização da prefeitura, né? Vou tirar um lá do meio, não vou tirar do fim não, vou tirar lá do meio, tá? Então, o que acontece aqui? Vou voltar para minha capa. E aí, como eu disse, não precisa da autorização da prefeitura. Qual que é a autorização da prefeitura? Eu vejo aqui na descrição qual que é a autorização. A autorização é esse. Então, vou aqui clicar nesse. Quero tirar esse documento daqui de dentro. O que eu faço? Tá vendo que aparece essa opção aqui, ó, desentranhar? Então, eu clico no desentranhar. Desentranhar é tirar o documento. Então, qual que é a data do desentranhamento? No dia de hoje, 2021, quem é o responsável? Sou eu que estou tirando. Né? Então, achei meu nome. Quem está tirando é o Fernando. O motivo: documento não estava completo. Ok. Pronto. Ó, mudou aqui, né? Lembra que antes ele tinha uma seta e ele era tracejado? Ele não é mais assim, tá? Ele tá nessa linha contínua. Se eu quiser colocar ele de volta, eu posso colocar ele de volta, não tem problema, tá? Então, eu venho aqui e faço aquela juntada, né? Lembra que eu fiz lá no primeiro? Mas não é o caso, o documento está errado, né? Eu vou lá no meu expediente. Se eu for no meu expediente, ele tem essa opção aqui, ó, tá marcando expedientes não juntados, né? Então ele tá listando isso para mim. Mas quando eu olho aqui, ó, ele me diz, ó, documento juntado, beleza, a fotografia tá aqui. E esse aqui, ó, tá desentranhado. Então vamos olhar o documento completo. Olhei aqui o documento completo. Vou olhar em PDF, que é mais fácil de ver. Então, ó, página 1, capa, ok. Então, PDF completo. Só para garantir, ó, 4x4. Vou colocar em tela cheia. Então, a gente tem a capa. Página 2, o ofício, ótimo, é isso mesmo. Na página 3, eu tenho, ó, o termo de desentranhamento. Significa o quê? Que na página 3 eu tinha um documento aqui e ele foi retirado. Ó, a folha 3 corresponde ao documento tal, tal, tal. Motivo, o documento não estava completo. Então, certifico que nessa data desentranhei deste documento a folha 3. Ok. 4. A fotografia da árvore. Se esse documento que eu desentranhei tivesse 4 páginas, ele ia estar marcado aqui, entendeu? Da página que ele começa, que é a 3, até a página 7, que é a página que ele termina, né? Então, 3, 4, 5, 6, desculpa, 6. Então, da 3 a 6, tá? E aí, essa aqui seria a página 7, e aí teria aqui marcado, então, de 3 a 7, e teria esse mesmo texto. Desculpa, 3 a 6, e certifico que nessa data desentranhei esse documento, a folha, daí eu queria 3 a 6, correspondente ao documento tal, 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 motivo não estava completo, tá bom? Então, eu tenho essa opção. Mas tá tudo certo, a gente vai sair, vou voltar. Agora é isso, eu quero que meu documento
vá para frente porque está tudo certo. Então a gente vai para o tramitar. Vamos para o tramitar. Aqui no tramitar, destinatário é unidade. Unidade se eu estiver mandando para um setor. Não estou mandando para um setor, estou mandando para uma pessoa. Então eu vou trocar aqui, vou para um usuário, tá? Mas nesse caso eu vou mandar para um setor da diretoria. Vou aqui. Qual é a sigla do setor? Eu já sei a sigla do meu setor. Vou mandar para o NIT CTO, que é o Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia. Beleza, é isso mesmo. Então, qualquer pessoa lá do NIT pode pegar meu documento. Pronto. É isso. E vou dar OK. Pronto. Vou voltar, ó. Não consigo fazer mais muita coisa. O que eu consigo fazer aqui? O desfazer a tramitação. Eu mandei para o lugar errado, não era para o NIT, eu precisava mandar para outro setor, para outra pessoa. Então eu venho aqui, ó, e desfaço. Ó. Confirmo o cancelamento da última operação, ou seja, confirmo o cancelamento da tramitação. Ok. Pronto, voltou para minha mesa. Tá? Então a gente vai fazendo isso conforme a nossa necessidade. Ó, agora eu já sei para o lugar que eu tenho que mandar. Na verdade, eu tenho que mandar para uma pessoa só. Vou mandar e vou escolher aqui a pessoa. Tem o nome dela já marcado aqui. Vou pesquisar. Vai aparecer. Então, eu vou mandar para ela. Ok. E aí, o meu documento foi embora. Se eu voltar aqui, meu documento vai aparecer. Ó, poda de árvore, fulano de tal, em trâmite. Tá vendo esse aqui, ó, de baixo, autorização prefeitura? Foi aquele que a gente tirou. Esse continua na minha mesa, tá? E aí, olha aqui, ó, tem uma anotação. Olha aqui a anotação. Por favor, encaminhe para a supervisão. Lembra que a gente tinha feito isso? Né? Aquela anotação, eu tinha feito uma anotação no documento, não tinha feito na capa do documento. Então, aqui que eu vou ver se tem anotação no documento, tá? Então, quando eu vejo que tem esse post-it aqui, eu já sei que esse documento tem uma anotação, tá bom? Então, é por aqui que eu acompanho isso. E aí eu já posso até, se eu passar o mouse por cima, ele já me dá a informação que está nesse documento, tá bom? Então, essa aqui são questões básicas na criação de um documento. Preciso saber mais coisas? Sim, tem mais opções lá dentro, mas com isso eu consigo criar qualquer tipo de documento, tá? Então, aí são outras ações que você vai poder fazer com o seu documento, né? Que daí a gente pode conversar depois, algum outro dia. Eu vou falar aqui basicamente também da pesquisa, né? Então, a pesquisa avançada. Por que a gente pede para colocar lá no interessado o nome da escola e daí também o nome da pessoa? Porque ajuda vocês na hora de buscar esse documento, né? Então, tudo isso aqui são informações que vocês podem colocar para achar um documento, tá bom? Né? Tudo isso aqui são informações que auxiliam na busca. Então, quanto mais coisa eu colocar aqui, mais fácil é para achar esse documento. Então, se eu não tenho informação nenhuma do documento, vai ser praticamente impossível achar esse documento. Mas, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, na descrição, eu posso colocar poda de árvore, né? Porque é o que eu coloquei. Situação, ó, todas as opções aqui, ó, que tem, né? Não vou marcar nenhuma aqui. Usuário unidade, né? Eu posso colocar aqui, ó, vou colocar o meu nome. Então, a poda de árvore, coloquei meu nome. Pronto, vou fazer uma busca para ver o que aparece. Ó, apareceu tudo isso aqui. Então, eu tenho uma poda de árvore que eu fiz no dia 10/6. Então, tudo isso aqui está dentro dessa poda de árvore, né? Ó, então, tem autorização da prefeitura para poda de árvore. Eu tenho... Deixa eu achar aqui outro. Ó, tenho aqui no dia 9/6 eu fiz também uma solicitação de poda de árvore, né? Eu tenho no dia 8/11/2019 eu fiz uma solicitação de poda de árvore. Eu faço muita solicitação de poda de árvore. Então eu vou ver nesses antigos aqui. Não vou conseguir abrir. Consigo ver o histórico aqui deles, né? Esse aqui, ó,
a escola Ana Rosa, né, o usuário Wellington, ele encaminhou para mim uma poda de árvore. Que no dia 7 ele fez isso. No dia 8, o que eu fiz? Eu arquivei. Tá? Então esse aqui era um exercício que a gente estava fazendo nessa época para aprender a mexer no sem papel. Vamos ver aquele lá de hoje, ó. Então, esse de hoje, eu não estou conseguindo ver onde ele está, ó. Não dá essa opção. Aquela mesma opção que deu aquele lá de baixo. Ou seja, ele não está na minha mesa, né? O que eu vou fazer, ó? Vou clicar nele, vou pedir para abrir. Ah, não, esse aqui é o autorização. Vamos voltar lá. Não é autorização, não. É o de baixo. Esse aqui, ó. Então, esse aqui é autorização. Esse aqui também é autorização. Eu quero esse aqui, que é o expediente, ó, tá vendo? Então, esse aqui é o documento capturado interno, esse aqui é o expediente. Vou clicar. Eu vejo o histórico dele, né? Consigo ver. Daí lembra? Sempre de baixo para cima, que daí vai mostrar o que foi acontecendo na temporalidade. Então, às 10h31, eu tramitei. Às 10h32, eu cancelei a tramitação. E aí, às 10h32, eu fiz outra tramitação para Tatiane. Então, eu tinha feito aqui uma tramitação para o núcleo de informação e tecnologia. Daí eu cancelei e aí eu fiz uma nova para a pessoa que eu tinha que fazer corretamente. Tá bom? Então, é isso. Eu vi o histórico do meu documento. Outra forma de você ver o histórico daí é você ver ou por onde ele passou, mas aí ele vai ter que estar na sua mesa, né? Ou não necessariamente, mas se você tiver acesso a ele, você pode ver o histórico por aqui, ó. Esse aqui, ele me mostra tudo o que aconteceu com esse documento. Então, lembra, de baixo para cima. Então, às 10h11 eu criei, às 10h13 eu juntei o ofício, às 10h20 eu subi, né, na verdade, a autorização, às 10h25 eu coloquei a fotografia, às 10h28 eu tirei um documento dele, que era a autorização da prefeitura, porque aquela estava errada, aquela que eu tinha subido. Daí eu tramitei, cancelei a tramitação e tramitei de novo. Então eu consigo ver os históricos, né, para saber o que está acontecendo com o meu documento. Então eu consigo entender onde esse documento está, com quem ele está, como que a gente vai, o que eu preciso fazer, para quem eu preciso pedir, né, caso eu precise dele de volta, né? Então vamos só fazer sabe aquela autorização da prefeitura que eu tirei? Essa autorização da prefeitura, ela aparece aqui, ó, a opção de desfazer o desentranhamento. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer, porque esse documento já não está mais comigo, tá? Mas eu não vou fazer essa opção porque eu quero arquivar isso. Ó, tá tudo certo, eu tirei, não vou usar mais, eu não vou excluir, eu vou arquivar, tá? Porque tá vendo? Ó, não tem opção de excluir aqui. Então o que eu faço? Vou arquivar. Ok. É isso. Tá arquivado. Tá? Então, documento num prazo determinado pelo sistema, ele vai ser excluído do sistema. Tá bom? Então, voltei. Ele vai descer daqui lá para baixo, tá bom? Eu vou pegar aquele meu documento e eu vou desfazer a tramitação dele. Por quê? Porque antes que ele vá embora, eu quero definir o acompanhamento dele. Ó, tem essa opção aqui, ó, definir acompanhamento. Então, eu quero colocar o meu nome como acompanhante desse documento. Então, tá aqui. Perfil gestor. Gestor. Não vou colocar interessado, né? O gestor é uma pessoa que tem a capacidade maior de mexer nesse documento, né?
se eu colocar como interessado, vai me restringir essa capacidade. Então eu não quero colocar como interessado, eu quero colocar como gestor. Mas vamos supor, eu estou criando esse documento para vida funcional de alguém da escola. Aí eu quero que o meu diretor acompanhe isso, só saiba o que está acontecendo. Não preciso colocar ele como gestor, posso colocar ele como interessado, entendeu? Só para ficar sabendo, para ele poder informar as pessoas do que está acontecendo com o documento, tá bom? Então, vou colocar aqui gestor, ok. Isso aqui vai aparecer onde para mim? E agora eu vou mandar ele embora de novo. Esse documento já foi, já voltou, já foi, já voltou. Vamos mandar ele de novo. Eu vou mandar ele para o usuário. Vou mandar para a Tati. Ops, não pesquisei. Pesquisar. Selecionei a Tati. É isso, agora ele foi de fato. Como eu estou como acompanhamento, né? Estou acompanhando o documento, ele aparece aqui, ó, lá embaixo. Então minha mesa está aqui. Tem o aguardando andamento. E ele aparece aqui embaixo no acompanhando. Tá vendo? Vai aparecer aqui. Tá? E aí fica fácil de controlar os documentos que estão saindo, para onde eles estão indo, e depois, se eu precisar, dar uma devolutiva para quem está interessado nele. Tudo bem? Bom, gente, é isso. A gente está à disposição. Procurem, né, o pessoal na diretoria, se vocês precisarem de ajuda. E em breve a gente vendo quais são as necessidades de vocês, do que vocês precisam para a gente explicar aqui no Sem Papel. Obrigado e até a próxima. Tchau!